Olá, tudo bom com você? Tudo certo? Estamos aí em mais um dos nossos encontros virtuais, online, né? Isso aí. Que bom estar com você mais uma vez, que bom poder compartilhar com você mais um pouco daquilo que eu tenho vivido e aprendido. Gente, estou tomando meu café e não se espantem se de vez em quando na nossa conversa hoje eu fizer alguma careta. Domingo passado eu fiz uma prova de aptidão física, eu tive que correr um pouco aí e as minhas panturrilhas estão realmente doloridas, né? E às vezes ela dá umas fisgadas assim que a gente faz uma careta, mas não se espante, tá? Nossa conversa hoje, gente, ainda é sobre Deus, né? Lembra que nós conversamos no nosso último encontro a ideia de Deus que ele se revela, né? Ele se mostra, ele revela a si mesmo através da palavra de Deus. E a palavra mostra ele como Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós tentaremos conversar um pouco sobre cada uma dessas características, né? Dessa ideia de apresentação. Deus Pai, né? Qual é o objetivo então de Deus em se revelar como Pai nosso, né? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que existe um altar de adoração que não fica na igreja, que não fica no monte, né? Esse altar de adoração ele fica no templo de Deus, né? A Bíblia vai revelar então que nós somos o templo do Espírito Santo. Então o altar, o lugar de adoração é dentro da gente, é no nosso coração, é onde a gente presta culto, é onde a gente consegue adorar em espírito e em verdade. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Então dentro de nós existe esse lugar, né? Existe esse lugar de culto a Deus, né? E o nosso coração é esse altar. Uma outra coisa importantíssima para se entender, para conseguir entender, ou pelo menos ter ideia de por que Deus se revela como Pai, se apresenta como Pai, é que a paternidade, né, de Deus ela gera em nós uma relação de confiança, um senso de segurança. Tá? Então, toda vez que nós chamamos Deus de Pai, ou que Deus se revela para nós como sendo um Pai, ele quer gerar dentro de nós essa segurança, essa confiança nele. Tá? Então, imagina, se dentro de nós é o coração, é o altar de adoração, e que toda vez que Deus se apresenta como Pai, ele quer gerar em nós, então, essa segurança, essa, essa segurança, essa sensação de apoio, de esperança. Alguma coisa acontece dentro da gente, né? Existe essa ideia de recebê-lo, de entender isso, está tudo aqui dentro, né? É nesse lugar de adoração que eu consigo reconhecer Deus como Pai ou não, né? Jeremias, no capítulo 17, versículos de 5 a 10, vai colocar essas duas ideias bem de frente uma para outra. A ideia de confiar no homem e confiar em Deus. E o interessante, não se engane, quando a gente fala em confiar no homem, não é não poder contar com fulano, ciclano, mas é justamente essa ideia dessa confiança que substitui a paternidade de Deus, entende? Traz a ideia de que a gente não pode substituir essa paternidade. O único que a gente pode confiar 100%, que pode nos trazer esperança, esse senso de segurança, está na paternidade de Deus e não nos nossos próprios braços ou na nossa própria força, né? E aí a gente entra numa questão muito delicada. Que imagem você faz do seu pai? Do seu pai, esposo da sua mãe. Que imagem você faz do seu pai? Nosso cérebro ele aprende
por generalização e por associação, tá? Desde criança a gente é assim. Nosso cérebro aprende por generalização, então ele generaliza e ele associa as coisas, tá? Então imagina, se a imagem que você tem do seu pai terreno, né, foi uma imagem ruim, muito possivelmente isso vai ser um empecilho, vai ser um obstáculo para que você creia na paternidade de Deus. Então, e aí onde, por exemplo, o inimigo tem atacado muito, tem desfigurado essa imagem da paternidade, do pai. Porque se eu olho para o meu pai e vejo que ele é um pai omisso, que me abandonou, que não cuidou de mim, que não proveu as coisas para mim, quando eu olho para um Deus que se chama, que se apresenta de pai, o meu cérebro vai associar as duas coisas por causa da palavra pai, tá? Então, a minha paternidade, ou a minha relação com o meu pai terrestre pode influenciar em como eu recebo essa ideia de paternidade de Deus, tá? Quando eu falo em paternidade de Deus, eu tenho que lembrar que Deus é perfeito, certo? Então Deus, o Pai, é o Pai realmente que vai sustentar, que vai amar, que não rejeita, que não abandona, que aceita, que cura, que salva e muitas outras coisas, tá? Diferentemente dos erros que o meu pai cometeu, por exemplo, né? Na minha criação. Então, eu preciso, primeira coisa, quando penso em Deus Pai, desassociá-lo, né? Desassociar dos erros do meu pai terrestre, né? E saber que Deus, ele é um Deus perfeito, ele é um Pai perfeito, né? E ele quer gerar então dentro de nós essa ideia de sensação, esse senso de segurança e de proteção, tá? Muito bem. Deus, como Criador, ele se manifesta nessa disposição paternal para todos os homens. Então, quando Deus é Criador, ele está dizendo o seguinte: olha, eu te criei, então eu sou seu pai, né? Nosso Criador e Pai. ah, Jesus apresenta ele como Pai Nosso, né? É um movimento que Deus faz para que pudesse nos encontrar, estar conosco, né? Ah, ele é um único Deus, ele é um único Pai, né? A consequência incrível que nós temos consequências de aceitar Ele como Pai, né? Como único Deus, como único Pai, né? Então, além dele fazer esse movimento para estar conosco, isso gera em nós uma consequência boa, né? Na própria história do povo de Israel, a gente vai perceber que ele se revela como tal e ele é reconhecido como tal, né? Israel é meu filho, ele diz, né? Deus é o Pai, isso deve passar de geração em geração. Então, a ideia é de ensinar, né, para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, e assim vai, que Deus é o Pai, né? Ah, Ele declara, o próprio Deus declara que criou as coisas, que e porque criou somos filhos dele, né? Ele se mostra como um pai que salva, né? Um pai que supre, que guia, né? Isso é interessantíssimo, isso é muito, muito bacana, porque não é um conceito criado do homem, né? É um conceito, é a ideia de uma revelação que Deus mesmo faz de si mesmo. Então ele está dizendo, olha, você pode ter segurança em mim, porque eu posso sim todas as coisas, né? Ele é o Pai Nosso, que nem a gente já falou. Ele está disposto a fazer filhos por adoção através de Jesus Cristo. Então, eu e você temos a oportunidade de sermos filhos do Deus Altíssimo por meio de Jesus Cristo. Olha que interessante isso. Imagina, quando a gente fala de adoção, a gente fala de alguma coisa que foi escolhida, que alguém escolheu nos amar, né? Então, não é uma obrigação, não é um peso, não é uma carga, mas é uma escolha. E Deus escolhe ser nosso Pai, né? E Deus escolhe através de Jesus Cristo nos fazermos
nos fazer filhos dele, né? O salmista, ele reconhece, né, a soberania de Deus, e como ele cria, né, nessa paternidade de Deus, né? Jesus Cristo é chamado Filho do Deus Altíssimo, né? E a palavra também diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, então nós somos irmãos de Cristo. Cristo é o nosso o primeiro filho, é o nosso irmão mais velho, né? Jesus escuta, em certa maneira, de certa forma, após o seu batismo, Deus falar com ele, chamá-lo de filho, né? E o engraçado é que Jesus ensina isso, ele fala, né? A Bíblia conta, e Jesus também diz o seguinte: olha, ele não é só meu pai, ele é nosso pai, entende? Então, apesar de tudo, uh, em Jesus Cristo, Deus é o nosso único pai, e por meio dele, né? É incrível quando a gente pode perceber que Deus escolheu a gente. Deus nos amou mesmo quando a gente ainda era pecador. Somos pecador, né? Mas Deus nos escolheu, então não é algo que aconteceu. Foi uma escolha do próprio Deus em me amar, em te amar, em gerar em nós essa confiança de paternidade, né? Engraçado é que em Jesus Cristo é a chave dessa paternidade de Deus, né? Só Deus é Pai. Então a ideia de segurança só pode vir dele. A ideia de esperança só pode vir dele, né? O próprio Deus que quer e pode gerar isso no seu coração, no altar, né, do templo do Espírito Santo. Em Jesus, em Jesus Cristo, Deus nos adota. Já parou para pensar nisso? Eu era tão diferente de Deus, tão diferente, tão afastado dele. E ainda assim ele olha para mim e decide, e escolhe me adotar. A palavra de Deus diz que a gente foi resgatado do reino de trevas para o reino de luz. Então eu imagino a minha situação, o meu estado antes dessa adoção. Nossa, é incrível, porque mesmo eu sujo, mesmo eu maltrapilho, mesmo eu condenado à morte, Deus olha para mim, tem misericórdia, tem compaixão, a graça dele me alcança e ele me escolhe. E ele quer ser meu pai. Olha que coisa incrível. Hoje eu não tenho mais pai e não tenho mais mãe. Meus pais são falecidos e Deus sabe a vontade e o desejo que eu tenho às vezes de um colo. De poder sentar no colo do pai ou da mãe e ter aquele carinho. Acho que você me entende. Mas é através de Jesus Cristo que essas necessidades todas são supridas. A fé em Jesus, é pela fé em Jesus que somos filhos do mesmo Pai. Hebreus, no capítulo 12, de 6 a 11, vai mostrar que Deus quer ter uma relação íntima de Pai conosco. Onde Ele vai nos amar, onde Ele vai nos corrigir, onde Ele vai nos ensinar o caminho certo. E é incrível que até no não de Deus existe muito amor. Que até no espera de Deus existe muito carinho. O desafio para nós está em 1 Pedro, no capítulo 1, de 17 a 21. Espero que você se sinta encorajado em ler e se dispor a aceitar o desafio e a obedecê-lo. Fica na paz de Cristo, grande abraço e até o nosso próximo encontro.